Opa, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e os nossos irmãos católicos, um bom dia de salvação, ou boa tarde, ou boa noite para vocês, né? Não sabemos a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Que está aí ao alcance deste vídeo. Eu estou dando uma passadinha aqui porque hoje tem aí uma surpresinha, tá bom? Vai estar trazendo aí uma palavrinha de Deus aí para os nossos corações, o nosso irmão pastor Antônio Edival, tá bom? Nosso irmão pastor Antônio Edival vai estar trazendo uma palavrinha para nós aí nesta manhã de hoje, né? Ou nesta tarde, ou nesta noite, como eu falei, dependendo do horário que vocês estão ao alcance deste vídeo. Eu quero dizer para vocês aí que, se vocês verem rostos diferentes aqui, podem ficar despreocupados, porque são pessoas que nos autorizam, tá bom? Nos autorizam a colocar os vídeos aqui, tá bom? Nós queremos restringir as diretrizes do YouTube, tá bom? Então o servo de Deus autorizou, né? Nós colocarmos aqui esse vídeo, essa palavrinha que ele vai trazer aqui. Não é ao vivo, ele não está conosco aqui, mas depois nós vamos marcar, eu entrei em contato com ele, e porque a gente mora distante, né, um do outro, mas eu conversei com ele, depois a gente vai marcar aí, né, um dia que ele vai estar aqui participando ao vivo, né, e aí vocês vão ver melhor, né, a gente vai estar interagindo melhor a palavra de Deus. Então vocês vão ouvir aí uma palavrinha com ele, tá bom? Nosso irmão pastor Edival, espero que vocês gostem do vídeo, da pregaçãozinha, tá bom? Não é muito demorado não, mas é só para nós meditar um pouco na palavra do Senhor com o servo de Deus, tá bom? Eu quero já agradecer a todos vocês que estão ao alcance desse vídeo, tá bom? E não esqueça de deixar seu likezinho para nós, tá bom? Dar o seu joinha aí, que nos ajuda, nos incentiva a colocar mais vídeos que nem esse, né? Conteúdo que nem esse para você, tá bom? Para o teu elevo espiritual, tá bom? Então fiquem aí com o servo de Deus, nosso irmão pastor Antônio Edival. Quer outro? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Não vai ser uma mensagem pouquíssimas palavras, mas eu queria recapitular uma mensagem que eu preguei tempos atrás. Evangelho de Paulo, primeira carta dele carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, Aleluia. a partir do versículo 1. Ainda tem um probleminha na vista esquerda que não consegue enxergar ainda bem, mas Deus estagnou. No dia que eu pedi oração, o pastor Abraão, ele orou por mim, mandou um áudio de oração, e era para estar bem mais grave, mas graças a Deus que ele orou e a doença no olho estagnou. Glória a Deus. Parou. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Não está totalmente limpo porque está embaçado ainda. Eu fecho o olho assim, eu vejo os irmãos, mas vejo tudo embaçado. E aí umas manchas de sangue, mas não progrediu. Então eu disse que Jesus, certa feita, ele disse que não curava mais ninguém em Betsaida, porque o povo ali era um povo incrédulo. Ele disse que não curaria mais ninguém, não operaria nenhum milagre mais naquele lugar. Mas voltando naquela cidade, ele encontrou um cego e se compadeceu dele e levou ele para fora dos termos da cidade
na área que não era mais urbana, e curou aquele homem. Ele não curou na cidade, mas curou fora da cidade. E ali ele passou a mão no olho dele, e ele disse assim: você está enxergando? Ele disse assim: Senhor, eu estou vendo os homens se mexendo como árvore. A Bíblia diz que Jesus passou novamente a mão na vista dele, e ele disse: agora eu estou vendo nitidamente. Então o que nos leva a crer é que Jesus Cristo, ele podia muito bem ter curado aquele cego instantaneamente, na primeira vez que ele passou a mão no olho dele, ele ter ficado curado. Mas isso mostra para nós que Deus também cura-nos aos poucos. Às vezes não é uma coisa instantânea, mas ele vai melhorando, e quando nós percebemos, nós já estamos totalmente curados. Então eu espero qualquer dia eu me acordar e olhar e não ter mais um problema que estou tendo no meu olho esquerdo. Todo mundo abriu a Bíblia aí no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre essa passagem. Paulo disse assim: olha, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estavam todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil, aliás. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que está em pé, olhe, não caia. Não vos veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo estava dizendo que o povo que saiu do Egito, aquele povo que, por ordem de Moisés, a mandato de Deus, escolhido para serem salvos da escravidão de Faraó, eles passaram pelo meio do mar, e o mar não os cobriu. Eles passaram pelo meio do mar com o pé em terra seca. Louvado seja Deus. Eles foram protegidos durante o dia do sol, do calor do sol, por aquela nuvem que os protegia. Mas Paulo está dizendo que tudo isso aconteceu eles sendo batizados em Moisés. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus olharam para aquele povo passando pelo meio do mar. Ali tinha idólatras, ali tinha pecadores de todas as espécies do mundo.
mas o mar não os cobria para os punir, porque Deus olhava para Moisés. Então a aceitação para eles passar pelo meio do mar, Deus olhava para Moisés e deixava que eles passassem. Então esse batismo é um batismo de aceitação. Não é Moisés que mergulhou eles no mar e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada disso. Era a aceitação de Deus. Então em Moisés eles estavam sendo aceitos por Deus. Aleluia. E eles passaram em terra seca, no meio do mar, e depois eles alcançaram as areias quentes do deserto, mas tinha uma nuvem que os protegia durante o dia, que o sol não queimava a pele deles. Tudo isso Deus olhava e dizia: tem adúltero no meio, tem fornicário, tem idólatra, mas eu estou olhando para Moisés para levar eles para a terra prometida. Então eu aceito que vá caminhando. Aí chegou uma hora que Deus disse assim: chega. Eles bebiam da pedra espiritual, eles comiam o maná que Deus mandava do céu. Aí Deus diz: agora chega. Então vamos fazer uma limpeza no meio do povo. Eu quero tirar os idólatras. Eu quero punir quem está cometendo idolatria. Eu quero punir quem está se prostituindo. Porque eles vão caminhar pelo deserto, mas eu não vou abençoar eles durante todo esse tempo, até chegar em Canaã. Eles sempre desobedientes. Eles vão ter que mudar de atitude. E o que é importante, que Paulo disse que isso foi para aviso nosso. Glória a Deus. Muita gente se engana hoje e entra nas igrejas e diz: Jesus disse, vem como está. Mas Deus começa a limpar quando está dentro da igreja. Paulo disse: Deus não permitiu que os idólatras continuassem sendo idólatras. Ele não permitiu que os fornicários continuassem sendo fornicadores. Ele não permitiu que aqueles homens que eram traidores, que eram obstinados a pecar, continuassem pecando. Aqueles homens tiveram o privilégio de beber da rocha espiritual. Paulo disse que a rocha era Cristo. Aquela pedra seguia eles. Para onde eles iam, aquela pedra ia. Quando eles queriam beber água, Moisés chegava naquela pedra e tirava a água daquela pedra para eles beberem. Era um benefício sem tamanho. Era um benefício que não tinha precedente. Os sapatos não se gastavam, a roupa não arruía. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Eles viviam um milagre 24 horas por dia. Aleluia. Mas chegou um dia em que Deus disse assim: vamos começar a fazer limpeza. Por quê? Porque a minha igreja, eles são um tipo da minha igreja que vai nascer, e quando eles estiverem servindo, eles não vão ser da mesma maneira que eles estavam no mundo. Glória a Deus. Vai ter que haver limpeza, vai ter que haver mudança, vai ter que haver transformação. E queridos, o que atrapalha hoje é as igrejas sem mudança, é as igrejas sem transformação, é as igrejas com idólatras, pessoas que só pensam em si próprio, é a igreja com adúlteros, é a igreja toda corrompida, e querem receber bênção de Deus, e querem receber bênção do céu. Paulo disse assim: teve um dia que os idólatras caíram 23 mil, porque eram idólatras. O povo, o que é que o povo fez? O povo foi viver a idolatria da carne. O povo foi viver os prazeres da carne. Foram comer e folgar. E isso é idolatria. Por quê? Porque o prazer da carne, ele tira a preocupação de buscar a Deus. O prazer da carne, ele tira a preocupação que o homem tem que ter em adorar a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Às vezes alguém pode achar até normal a pessoa se empanturrar de comida. É idolatria. Naquele dia lá no deserto foi idolatria. Deus não se agradou. Deus não se agradou. Por quê? Porque eles se empanturravam de comida para
folgar, não para adorar a Deus, para buscar a Deus, para agradecer a Deus, mas para poder alimentar o seu corpo e poder se gloriar. Deus começou a fazer limpeza. E hoje nós vemos a igreja do Senhor seguindo, esperando Cristo. Eu hoje estava ouvindo uma palavra de que a noiva virou amante. Não, a noiva não virou amante, não. A noiva, ela continua a noiva. Louvado seja Deus. Porque não pode generalizar. Dentro da igreja que desobedece, tem aqueles que obedecem. Louvado seja Deus. A igreja que Jesus vai arrebatar, ela vai ser tirada de dentro da igreja atual. É claro que todos não vão subir, não vão. Todos não vão. Aqueles que são obedientes, que servem a Deus com temor, que servem a Deus com respeito, que no coração não tem deuses estranhos, mas serve a Deus. Louvado seja o Senhor, eles serão tirados do meio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia nos dá, ela nos dá ela é o manual que nos dá a diretriz para nós seguir. Paulo disse no versículo aqui, 11, é 11, né? Não, 13. Ele disse: não nos veio tentação, não vos veio tentação, senão humana. Toda tentação que veio sobre nós e que vem sobre nós é humana. Indevido. Nós temos condição de suportar. Glória a Deus. Temos condição de suportar. Não vem tentação nenhuma que o homem não possa suportar. E que ele caia, porque não todas ele pode dizer não. Qualquer tentação que vem sobre o homem, ele pode dizer não. Glória a Jesus. Aleluia. Por quê? Porque maior é Deus que nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, isso não é para nós que estamos em pé olhar para o que caiu e desdenhar dele. Não. É para nós olhar para o que caiu e olhar para nós e dizer: Deus, Senhor, me sustenta, me dá graça, me fortalece para que eu não caia também. Glória a Jesus. Essa é que é a verdade. Essa é que é a vontade do Senhor em nossas vidas. Que nós olhemos para aquele que está fraco, para aquele que está desanimado, e nos coloquemos no lugar dele. Paulo disse: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, e eu me fiz de forte para ganhar os fortes. Então o apóstolo Paulo era um apóstolo que ele sabia aconselhar. Ele não aconselhava com desdenho, ele não aconselhava condenando a pessoa, ele aconselhava com amor, com carinho, com temperança. E ele ensinou a Timóteo a fazer isso. Ele disse: Timóteo, olha por ti mesmo e pela palavra. Por quê? Porque nós somos muitas vezes, irmão, pegados pela palavra. Porque nós pregar e não viver é complicado. Nós pregarmos a palavra e não viver ela é muito complicado para nossas vidas. Por isso nós temos que viver a palavra. Ah, mas acontece que tem hora que a gente sai do sério. Sim, tem hora que a gente sai do sério, mas não é obrigado nós pregarmos a palavra e não viver ela de maneira alguma. Glória a Deus. É claro que tem hora que a gente fraqueja, tem hora que a gente desanima, tem hora que a mulher até corrige. Aleluia. Claro que acontece, mas não é todos os momentos que estamos sendo corrigidos. Somos corrigidos pelo Espírito Santo para poder não perecermos no deserto. Amém? Que Deus nos dê da sua graça e nos fortaleça cada dia mais, para que nós possamos nessa caminhada não desanimar, para que nós possamos nessa caminhada sempre estar firmes e abundantes na obra de Deus. Amém.